Rádio Viva, Deus em primeiro lugar. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói. Olá pessoal da Rádio Viva, muito bom dia para você. André Vitói por aqui no nosso quadro de entrevistas. Estamos aqui diretamente do da sala inglesa da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, num evento muito especial que é a entrega de moção de aplausos aos líderes da Igreja Luz do Mundo, que tem a sua sede no México e também tem as filiais aqui no Brasil. E hoje eu tenho a honra de estar conversando aqui com um dos participantes, convidados deste evento, que é o seu Alexandre Oliveira, presidente da Escolinha de Futebol América do México Brasil, com sua sede em Rocha Miranda, Rio de Janeiro. Ele desenvolve um trabalho muito especial, um trabalho social com crianças, e nós vamos conversar com ele aqui no nosso bate-papo. Meu querido, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, pessoal da Rádio Viva, André, muito obrigado pela sua oportunidade. Estamos aqui no evento, conforme você falou, uma entrega de uma moção à minha igreja, e fico muito feliz de ser lembrado pelo convite e estar falando com vocês nesse momento agora. Conte-nos um pouco de quando e como começou esse projeto da Escolinha de Futebol América do México Brasil. Esse projeto vem com o nosso gerente, que é o treinador também, o Vinícius Matoso, que foi um jogador do América lá de México. Ele era jogador lá, por motivo de contusão, não pôde permanecer. Então ele voltou para o Brasil e começou a fazer um trabalho social. Em primeiro dedicado às crianças, o pessoal de 15, 16, de 15 até 18 anos. E por fim tem um time profissional, que vai de 20 até 26, 27 anos, enfim, não tem idade. Qual que é a importância deste trabalho, visto que o senhor desenvolve no município do Rio de Janeiro, em várias localidades? Qual que é a importância desse trabalho social? Esse trabalho que nós desenvolvemos, ele data de 2014. Começamos pelo município de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, com menores carentes, população carente, sempre visando a população carente. Por quê? Para exatamente ocupar o tempo ocioso da criança, ou seja, quando não está na escola. Para quê? Para ter uma atividade, para ocupar a mente e aprimorar a qualidade física da criança. Muito bem. Na verdade, um dos grandes problemas sociais, que é a violência, muitos jovens que entram para o mundo do crime, talvez por falta de opção ou por uma necessidade maior. E, com certeza, este trabalho ele visa, então, resgatar os jovens uma opção. Apesar que, às vezes, muitos não seguem no futebol, talvez em outras modalidades, mas já é um trabalho que faz uma diferença, né, o senhor Alexandre? É um trabalho de, como você disse, socialização do menor. Então, também educação que é esportiva. Por quê? Porque só participa da nossa escolinha quem estiver frequentando a escola mesmo, tá? O ensino fundamental, no caso de menores, e ensino médio. Então só participa nesse caso contrário não. E que tenha boas notas e tenha bom período de frequência, caso contrário não participa. É um projeto seletivo e esse projeto seletivo começa pela educação. Bom, vocês têm trabalhado desde 2014, já tem visto frutos e resultados deste trabalho, senhor Alexandre? Já, tem meninos que já foram convidados para jogar no Espírito Santo, agora mesmo no estado de São Paulo, no grande time de São Paulo, capital. Tem outros que já foram para o Maranhão, enfim. O Rio de Janeiro, o Brasil inteiro é um celeiro. O Brasil não é o país de futebol, eu sempre que digo, pode parecer estranho, né? Não, mas o Brasil é um país de maior celeiro do mundo. Não é o maior país do futebol, porque esse projeto de escolas não é profissionalizado
Ou seja, você não tem professores com carteira assinada, profissionais, você está entendendo? Então é preciso profissionalizar, dar a profissão também para o professor da educação física, para o treinador, para o massagista. Isso tem que ser profissionalizado. Sim. E tem encontrado alguma dificuldade em relação a isso? Muita, porque escolinha depende da boa vontade de quem? De um político em adotar o projeto, de uma empresa em poder patrocinar. E o que nós temos visto desde 2014 foi, vamos dizer assim, foi a falência do Estado. Então, com isso, que minimou o dinheiro, os patrocinadores. Sim. Então, ficamos à deriva, vamos dizer assim, por muitos anos. Mas agora, com a retomada do crescimento da economia, nós começamos a ver esse retorno aos investimentos. E isso, de alguma forma, reflete no projeto. Empresários, patrocinadores, pessoas que se dispõem a estar ajudando, né? Exatamente, é um impacto direto, porque se a empresa não tem como pagar os funcionários, porque, vamos dizer assim, faliu, não tem como patrocinar um projeto de esporte. Sim. Agora, senhor Alexandre, para a gente finalizar o nosso bate-papo, para quem quiser conhecer de perto esse projeto. Está à disposição, vou passar aqui o meu zap, é o 21 97 551 3641. Senhor Alexandre Oliveira, muito agradecido pela sua participação aqui na Rádio Viva. Com certeza, toda a equipe, um dia nós vamos ter a oportunidade de conhecer de perto esse projeto e parabenizá-lo pela essa iniciativa. Com certeza vai deixar um legado aí para as próximas gerações. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu que me sinto muito honrado também de estar falando com vocês, tá bom? Muito obrigado, André. Tá aí para você o nosso bate-papo aqui com o nosso amigo Alexandre Oliveira, empresário no ramo dos esportes, presidente da Escolinha de Futebol América do México, Brasil. Mais uma vez eu vou repetir o contato, DDD 21 97 551 3641. A qualquer momento eu volto com mais entrevistas e bate-papo aqui na Rádio Viva. Um grande abraço e que Deus abençoe. Em sintonia com você. Muito bem, terminando o primeiro bloco de entrevistas, você acompanhou aí um bate-papo exclusivo, onde estivemos ali na Câmara Municipal do Rio de Janeiro conversando com o empresário Alexandre de Oliveira. Vamos ao nosso rápido intervalo e eu já volto para conversar com o nosso irmão Abisaí Gonzalez e também doutor Francisco Tenório, advogado, membro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e também autor do livro Direito das Igrejas. Dá só um tempinho e eu já volto. Rádio Viva, o melhor de Deus para você. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Não desligue. Você está na melhor. Rádio Viva, Deus em primeiro lugar. Olá, amigos e irmãos da Rádio Viva e também amigos parceiros, André Vitói por aqui, graça e paz, que Deus te abençoe. Chegando para mais um dia no nosso quadro aqui de entrevistas e hoje eu tenho a honra de receber aqui para conversarmos um pouco mais o nosso irmão
Abisaí Gonzalez, ele que é membro da Igreja A Luz do Mundo, engenheiro mecânico na área de petróleo e gás natural, mexicano naturalizado e radicalizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Também nosso amigo Dr. Francisco Tenório, membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro e também advogado. Meu querido irmão Abisaí Gonzalez, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Gracias también por la bienvenida y por este espacio. Me gustaría compartir mi experiencia que tuve cuando radicaba en los Estados Unidos, en el estado de California, principalmente toda mi vida en el sur de California, lo cual ha sido más impactada en el área de la sequía y la falta de agua. Doutor Tenório, graça e paz, seja muito bem-vindo. Graça e paz, André, é uma alegria estarmos mais uma vez aqui na Rádio Viva e nos canais parceiros, e espero em Deus que esse debate seja esclarecedor com relação à questão de meio ambiente e água para os nossos ouvintes. Nós vamos falar do seu projeto de lei, doutor Tenório, de 711/2015 de São Paulo, né? Sobre o uso racional e sustentável da água, e também aqui no Rio, projeto de lei de 2015, também protocolado pelo vereador Raimon, e em São Paulo, o vereador Jair Tato. Aproveitando também, nós vamos estar conversando sobre esse projeto de lei e no ponto de vista técnico também com o nosso querido Abisaí Gonzalez. Conte-nos um pouquinho sobre esse projeto de lei. Então, André, de maneira bem sucinta, qual é a ideia do projeto de lei? Nós criarmos uma política de uso racional e sustentável de água, na qual as pessoas devem, nas casas, nas edificações, nos prédios, instalar equipamentos ecológicos, que seriam equipamentos que geram uma redução ou uma economia no uso de água, como, por exemplo, torneiras com redutor de vazão, equipamentos para aproveitamento de água de chuva, válvulas especiais que regulam a pressão de água, e dessa forma você teria, se todos os imóveis usarem equipamentos que racionalizam o uso da água, você teria um impacto de economia no consumo, redução do consumo, redução na emissão de dejetos, de poluentes da água usada, e teria também um impacto positivo na economia, porque as pessoas fariam as obras nos imóveis, e obras baratas, válvulas que às vezes são de valor reduzido até $10, e não causariam impacto nos cofres públicos, além de aquecer a economia, porque você movimenta o comércio com isso. Então você melhora o meio ambiente, gera um movimento na economia e não causa impacto no orçamento. E por que nós hoje convidamos o Abisaí para estar conosco? Porque ele é dos Estados Unidos, e a questão da água, da economia de água, do uso racional e a questão de meio ambiente não é uma bandeira de um país, é uma questão a nível mundial. Eu idealizei o projeto de lei, consegui protocolar em São Paulo em parceria com Jair Tato, e depois no município do Rio com o Raimon, tá? E eles estão tramitando muito devagar. Então acredito que esse debate vai conscientizar, inclusive para que quem nos ouvir, não só no Brasil, mas no exterior, saiba que são projetos importantes para todo mundo e deveriam ser implementados a nível mundial, ok? Meu querido irmão Abisaí, qual a importância de projetos de lei como este? E conte-nos um pouco da sua experiência de ter vivido a seca no estado da Califórnia, em Estados Unidos. Mi experiencia en la sequía de los Estados Unidos ha sido en el sur de California, donde no hay tanta lluvia durante el año. A veces no llueve en todo el año. Entonces esto ocasiona sequías extremas, los cuales primeramente uno de los peligros es debido al calor extremo también prenden las montañas, prenden los cerros. Hay incendios forestales muy grandes que llevan hasta meses para poder controlarse y poder apagarse, y también casas que se dañan. Entonces es mucho dinero en lo que se pierden los inmuebles y en la naturaleza por causa
por causa de la sequía. Debido a la sequía también hay regulamientos ahora en el sur de California, donde hay multas si uno lava su carro a ciertas horas, riega su jardín a ciertas horas usando un volumen de agua que no establecido. Todas estas reglas también impactan la vida humana, porque no estamos acostumbrados a respetar el agua y también mirar la importancia que es el agua, especialmente en los Estados Unidos. Y por esto ahora hay unas leyes y normas que dictan cuando construimos un inmueble y también en nuestra vida, no impactar en esta área, en lo que es el agua. Entonces, dándonos raciones para poder usar el agua a ciertas horas, y también en las construcciones ahora ya hay normas para poder construir los edificios y las casas bajo estas normas que tienen menos impacto en el área del agua y de la sequía. Meu amigo Tenório, alguma coisa a acrescentar? André, basicamente é o seguinte, como o Abzai falou, na Califórnia já existem normas e que são exigidas pelo governo de maneira muito incisiva, né, muito eficaz para que sejam cumpridas. E é uma necessidade não só dos Estados Unidos, mas a nível mundial. Como nós falamos, o projeto, nós tivemos crise aqui em São Paulo e o projeto é de São Paulo, mas aqui não tem andado. Agora, o segundo ponto que nós queríamos bater aqui, acredito que é importante, é o seguinte: a igreja tem um papel importante, porque as nossas lideranças devem dar um bom exemplo na questão de educação ambiental e serem uma ferramenta educativa e de bom exemplo. Inclusive, me parece que o ministério dele tem a questão dos templos ecologicamente corretos, que talvez ele possa nos falar bem melhor. Sim, sim. Abzai, conte pra gente como que é esse projeto dos templos da Igreja Luz do Mundo ecologicamente corretos. El propósito en los nuevos templos y las nuevas construcciones, nuevos inmuebles de la Iglesia La Luz del Mundo, el propósito esencial es el menor impacto ambiental que nosotros podamos dar al ambiente. Respetamos cualquier creación de Dios, lo cual son todas las criaturas, la naturaleza y los animales. Ahora estamos adoptando en los nuevos templos normas americanas muy exigentes en este ámbito, como es normas LEED, que nos da para hacer cuando hacemos construcciones, tener áreas verdes. Capturamos el agua pluvial. Tenemos cisternas, cuando llueve capturamos esa agua para poderla reciclar y usarla para los baños y para lavado y para el regado de las plantas. También capturamos la luz solar colocando ventanas, ventanales para poder capturar también la luz solar y usarla como iluminación. Capturamos también una ventilación mejor para no usar tanta energía eléctrica y ahorrar y también hacer menor impacto ambiental. En lo que es en los inmuebles se usan tazas de baño, que al bajar el drenaje es menor volumen de agua. Los urinarios no usan agua y se ahorra en eso. El riego de las plantas de los jardines es controlado por relojes y por controles para que no se riegue a una misma hora y a un mismo volumen. Entonces, también esta agua está controlada y usada en el capturo de agua pluvial. Entonces, uno de los propósitos ahora de los nuevos templos es adoptar estas nuevas leyes americanas, las cuales son exigentes para hacer el menor impacto ambiental. Doutor Tenório, conta pra gente um pouco sobre essa importância
da conscientização da igreja, né, sobre as questões, visto que a gente não vê também aqui no Brasil muito sobre essa conscientização vinda da igreja para os seus membros. Sim, André, qual é a grande importância nesse ponto? Tá? A igreja, em geral, tá? Isso daí vale para a maioria das denominações cristãs a nível mundial. Tem uma massa de pessoas que, diferente até de mim ou do Abisaí, que temos curso superior, no caso dele que é mestre na área de engenharia, boa parte dos membros não tem uma instrução, uma formação superior e não tem um conhecimento muito grande. O referencial dela, para copiar o exemplo de vida, ela tem como bom exemplo o líder espiritual, o pastor da igreja, a igreja como referencial. Então, a partir do momento que a igreja adota esse tipo de conduta, reflete no comportamento individual dos seus membros. Como nós não temos o exemplo no Brasil, eu acho que o Abisaí, como uma palavra, seria dizer como impacta e reflete no comportamento dos membros na sua vida pessoal. Esse exemplo que a igreja dá de trabalhar de maneira ecologicamente correta. Sí, nosotros tenemos, por gracia de Dios, un buen ejemplo, el cual es el apóstol de Jesucristo, el cual nos dice que tengamos que respetar las creaciones de Dios. Él nos dice que un buen cristiano hace un buen ciudadano hace un buen padre, un buen maestro, un buen amigo, un buen hijo. Entonces, a nosotros se nos dice siempre que seamos lo mejor que podamos ser, porque somos hijos de Dios, y llevar ese mensaje de salud, de paz y de respeto a las demás personas, haciéndolo con un ejemplo y cuidando siempre nuestras vidas y el medio ambiente también. Meu querido Abisaí Gonzalez, muito obrigado pela sua participação, tá? Deus te abençoe. Foi uma alegria batermos esse papo sobre essa questão do uso racional e também sustentável da água. Sí, gracias por el tiempo y el espacio. Sí, también los invitamos a también que cooperen en sus comunidades, empezando poco a poco y dando el ejemplo a las nuevas generaciones, respetando siempre el medio ambiente, que son las creaciones de Dios, especialmente el agua, que es algo que se puede acabar, no es para siempre, y siempre dar el ejemplo para que otras personas lo puedan seguir. Dr. Tenório, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, André, e eu conto com o apoio de todos os ouvintes nessa nossa luta aqui no Brasil com relação à implementação da política de uso racional e sustentável de água. Quem puder, mande mensagem pra gente através da nossa fanpage no Facebook. Somos Todos Tenório. Deus abençoe e forte abraço. Obrigado a você que esteve sintonizado com a gente. Deus te abençoe. Voltamos a qualquer momento com mais entrevistas e participações. Um grande abraço. Em sintonia com você. Muito bem, finalizando assim mais um ciclo de entrevistas e bate-papo aqui na Rádio Viva. Olha, valeu demais a sua companhia, que Deus te abençoe, viu? Olha, continua acessando o nosso site radioviva.net.br e também participe das nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você ouviu na Rádio Viva Entrevista e Bate-Papo com André Vitói. Rádio Viva, Deus em primeiro lugar. Agora na Rádio Viva, Entrevista e Bate-Papo. Apresentação